bem, pessoal? Eu sou o professor G. Pegoraro e hoje a nossa aula é sobre física nuclear. Entenderemos as bombas atômicas e também falaremos um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre as energias que nós temos no nosso século. Então vamos começar o nosso estudo, tá? Primeira coisa que vocês devem entender, gente, é que na física nuclear nós vamos falar de bomba atômica, nós vamos falar do Sol, mas lembrem, nem sempre a energia nuclear é algo ruim. A energia nuclear, muitas vezes, ela nos ajuda demais. Claro, quando ocorre algum desastre, é um negócio bem violento, mas eu te digo mais, as três formas de energias que nós utilizamos hoje no nosso planeta não são energias renováveis, ou seja, as energias estão acabando. Então, a energia nuclear que nós utilizamos em Angra dos Reis, que é usada em Fukushima, né, que também foi usada na Ucrânia, na França, é como se fosse um tapa-buraco antes da gente evoluir outras formas de energia. Uma coisa é fato, a energia nuclear não tem só o lado ruim e ela é como se fosse, digamos assim, uma maneira de resolver essas energias renováveis que nós usamos. Por exemplo, o petróleo vai acabar daqui a pouco. Então, vamos lá, acompanha comigo como é que funciona isso. A gente vai estudar basicamente a nossa aula duas reações, tá? Que são muito importantes. A primeira reação é a chamada reação de fissão nuclear, ou seja, o próprio nome já está dizendo, nós estamos fissionando elementos, tá? Ali no vídeo você pode ver que nós temos um nêutron que está sendo lançado no urânio, o urânio chamado 235, que é o urânio chamado urânio físsil, tá, galera? Esse urânio físsil, ele é o urânio que facilmente ele sofre a fissão nuclear, que é isso que você está vendo, né? Nós lançamos um nêutron, nesse caso no urânio, aí olha para o vídeo de cima. Aí o urânio, ele não consegue ficar do jeito que ele está, ele fica urânio 236, né, que está ali em roxinho para vocês. Isso é instável e ele acaba, BUM, explodindo. E quando ele explode, ele libera criptônio e bário, que é o chamado lixo radioativo, e mais 2 ou 3 nêutrons que nós vamos entender melhor, tá? Então assim, galera, o que você tem que cuidar na prova do vestibular da fissão nuclear? Primeiro de tudo, tá? Nós quebramos elementos geralmente massivos, né? Então urânio, polônio, plutônio, nós podemos fazer fissão de uma maneira relativamente mais simples que outros elementos, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que cuidar, galera, que é bem importante sobre a fissão nuclear, que isso já foi perguntado em prova muito mesmo, é que nós quebramos elementos, tá? Então é uma quebra de elementos, tá? É uma quebra de elemento. Que elemento é esse? Pô, no exemplo que eu trouxe para vocês, tá? No exemplo que eu trouxe para vocês, nós estamos quebrando o urânio 235, né? Jogando nêutron em cima dele, tá? E qual é o detalhe fundamental que vocês devem cuidar? Quando tem essa quebra de elemento, nós temos que nos, digamos assim, ficar atento naquele criptônio e bário. Por quê, professor? Pois é, porque esse criptônio e bário é o lixo radioativo. E aí, pessoal, começam os nossos problemas, tá? Se você olhar no vídeo ali, o criptônio e o bário, a gente tem um grande problema na nossa ciência. Que problema é esse? Nós não sabemos o que fazer com esse lixo radioativo. Sério, professor? Sim. Então, esse criptônio e bário que fica aí depois da reação de fissão, ou seja, eu lancei o nêutron em cima do urânio 235, que é o urânio físsil, esse criptônio e bário é o chamado lixo radioativo, né, que nós não sabemos o que fazer. Atualmente, por exemplo, no ano de 2021, no reator nuclear lá de Angra, os caras têm basicamente até julho para dar um jeito naquilo, porque está na hora de trocar os reservatórios que a gente armazena. Então isso é um grande problema que a gente tem, tá? E aí, pessoal, como é que a gente pode entender essa fissão nuclear? A gente deve guardar que nos reatores nucleares são, digamos assim, é a reação que utilizamos em reatores nucleares. Então guardem que essa, digamos assim, essa fissão nuclear, ela é utilizada em reatores nucleares. Até o nosso século, a gente não tem nenhum reator que é utilizado a outra reação que a gente vai estudar, que é fusão nuclear. Então, guardem isso, tá? Essa reação de fissão nuclear,
é a reação que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, na Segunda Guerra, que o Harry Truman foi lá e autorizou. Beleza. Mas o que vocês têm que cuidar nessa reação de fissão nuclear, ok? Na hora da prova, pode aparecer, prestem bastante atenção, pode aparecer essa reação aqui para vocês, ó, que é urânio 235, ok? E aí nós lançamos o nêutron, que o número de massa é 1 e o número atômico é 0 nesse contexto, e aí esse urânio vai acabar virando criptônio, o bário, mais 2 ou 3 nêutrons, tá? E mais a nossa, digamos assim, a nossa energia. Então isso aqui é para vocês cuidarem, que isso é fundamental. Qual é um detalhe muito importante que vocês devem cuidar agora, tá, galera? Se eu sair do slide não tem problema, tá? É só para vocês enxergarem mesmo. Olha só. Aqui nós temos, de um jeito bem simplificado, né, galera? A gente pode dizer que esses caras aqui, ó, claro que isso aqui não tá tão correto que eu tô dizendo, tá, pessoal? Mas esses caras aqui, nós podemos dizer que são os reagentes. Então, ó, massa dos reagentes. E esses caras daqui, ou seja, o lixo radioativo criptônio e bário mais 2 ou 3 nêutrons, eu posso contabilizar como sendo a massa dos produtos. E a energia eu vou deixar parado. Qual é o detalhe que eu quero que vocês cuidem aqui? Então prestem atenção, anotem isso com muito carinho, tá? Se a gente for medir isso numa balança, ou seja, eu comparar a massa dos reagentes com a massa dos produtos, eu vou verificar uma coisa muito curiosa. O que eu vou verificar, professor? Eu vou verificar que a massa dos reagentes ela é maior que a massa dos produtos. Ou seja, se aqui eu tenho 2 kg, aqui eu tenho, sei lá, 1,9 kg. Isso foi uma coisa revolucionária, porque Lavoisier dizia, lembra? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Que ele fala da lei da conservação de massas. Isso contraria, entre aspas, Lavoisier. O cara que chegou nessa conclusão foi Albertinho, alemão, que depois ganhou a cidadania americana, Albert Einstein, que conseguiu mostrar isso. E o Einstein mostrou isso numa equação muito famosa, que por mais que vocês não tenham tanto amor pela física, que eu duvido muito, vocês já viram essa equação uma vez na vida. Que o Einstein disse uma relação muito fantástica. Einstein disse que energia e massa são coisas equivalentes. Sério, professor? Sim. Então a gente pode dizer a equação de Einstein que energia e massa são coisas equivalentes. Ou seja, você sabe o porquê que a massa dos reagentes ela é maior que a massa dos produtos? É por causa dessa relação que o Einstein trouxe. O Einstein nos disse o seguinte, ó, ele nos disse que massa pode virar, deixa eu até colocar de um jeito mais coerente, ó. Ele disse que massa pode virar energia e vice-versa. É isso que o Einstein diz. Esse C aqui, galera, é a velocidade da luz no vácuo, tá? Que quando vocês forem ver relatividade, se já não viram, vocês vão ver que a velocidade da luz no vácuo é constante para todo referencial inercial. Então, olha só que legal. O Einstein foi o cara que justificou porque a massa dos reagentes ela é maior que a massa dos produtos. Por quê? A gente pode pensar da seguinte maneira. A gente pode pensar que a parte da massa dos reagentes virou o que, galera? Virou energia. Então, esse detalhe é muito importante, tá? Que vocês guardem isso, que a massa dos reagentes, ela virou energia. Por isso, tá? Que a massa dos reagentes, nesse nosso contexto, ela é maior que a massa dos produtos, tá? Então, o que você deve cuidar? O que é reação em cadeia? É quebrar elementos pesados. É mais provável que você tenha que saber, ok? A parte do urânio, tá? Então vamos entender o seguinte. Se eu pegar apenas um átomo de urânio e eu for ver essa reação aí, que está aparecendo no vídeo, que quebra e libera energia e mais 2 ou 3 nêutrons, tá? Um elemento de urânio apenas sendo fissionado traz um estrago muito pequeno, tá? Esse elemento de urânio fissionado, deixa eu só ver um pouquinho o áudio aqui.
Beleza, esse elemento de urânio fissionado, ele traz quase nada de energia. Muitas vezes, dependendo, né, da situação, muitas vezes menor que a queima de um palito de fósforo. A grande questão dessa reação é quando a gente vai estudar a reação em cadeia, né? A reação em cadeia está aparecendo aí no vídeo de vocês e vocês têm que entender porque isso é muito importante, tá? Como eu disse, apenas um átomo de urânio não dá quase nada de energia, mas a grande reação em cadeia, que lá no projeto Manhattan, que começou com Franklin Roosevelt, lá em meados de 1945, quando os aliados ganharam sua nova potência, Estados Unidos, eles não sabiam muito bem como funcionava. Se você analisar o vídeo, você consegue ver o seguinte, você consegue ver que a reação em cadeia é basicamente, tu faz a fissão de um elemento urânio e você aproveita aqueles 2 ou 3 nêutrons que saem da fissão e bota aqueles nêutrons em rota de colisão de outros urânios físseis, né? Que são os urânios 235. É isso que ocorre num reator nuclear, por isso que tem grande problema que a gente faz com lixo radioativo. Veja bem essa animação agora, que nessa animação eu coloquei o criptônio e bário, que é o lixo radioativo que está aparecendo ali, né? Então quando a gente coloca e começa a estudar essa reação em cadeia, a gente vê que a fissão ela é muito forte, tá? Então assim, ó, em termos de prova, pessoal, em termos de prova, o que vocês têm que cuidar? Vocês podem ter que identificar uma reação como essa que eu coloquei para vocês, tá? E aí algumas características vocês devem cuidar, tá? Dentre elas, as que eu mostrei, e aí, pessoal, guardem que a reação de fissão nuclear, que é quebra de elementos pesados, também possui a reação em cadeia. Reação em cadeia que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E guardem que isso aqui, essa reação até os dias de hoje, ela foi usada como arma nuclear. Ah, senhor, mas tem a bomba de hidrogênio. Beleza, só que a bomba de hidrogênio não foi lançada ainda contra seres humanos, até o dia de hoje que eu gravei. Então, ó, eu vou colocar assim, ó, para vocês guardarem, que são as bombas, né? 6 de agosto na cidade de Hiroshima e 3 dias depois, 9 de agosto, na cidade de Nagasaki, tá? Então, eu vou botar assim, ó, bombas japoneses, as bombas que, em nome dos aliados, o Harry Truman, porque em meados de 45, lá por abril, Roosevelt falece e o seu vice, Harry Truman, vai lá e assume o poder e foi ele que autorizou o lançamento das bombas nos japoneses. 6 de agosto, né, que os japoneses faziam, entre aspas, do time dos eixos. Mas isso é história, não precisa se estressar com isso. Então isso é que você tem que guardar, tá? Isso é que você tem que guardar. E aí, galera, olha só, a gente tem, entre aspas, uma outra reação, que é a reação chamada de fusão nuclear. O próprio nome, eu acho que ele já ajuda vocês a entenderem bem o que essa reação agora vai falar. Essa reação chamada de fusão nuclear, ela é uma reação que eu vou pegar e eu vou unir elementos, tá? Geralmente esses elementos são elementos leves formando um elemento maior, tá? Então assim, ó, quando a gente está analisando a fusão nuclear, quando a gente está falando da fusão nuclear, isso aqui é bem importante para o nosso estudo, vocês têm que entender o seguinte, ó, que diferente da fissão, você nota que eu tenho 2 isótopos de hidrogênio que estão aparecendo agora para vocês. Não, ainda não, que vai aparecer agora. Que na sua esquerda é o trítio e na direita é o deutério, ou seja, isótopos de hidrogênio. Então a gente força esses 2 isótopos de hidrogênio a se unirem. E você pode ver que quando eles se unem, eles viram o isótopo do hélio, né, que é um hélio com um número de massa 5 explode. E aí, quando ele explode, libera o hélio 4 e mais energia que a gente está analisando, tá? Então, assim, ó, o que você tem que entender e guardar sobre essa reação de fusão nuclear? Eu vou dizer, entre aspas, que é como se fosse uma energia limpa, tá, pessoal? Ô, prof, por que energia limpa? Porque, teoricamente, na reação nuclear, de fusão nuclear, a gente não tem liberação de lixo radioativo, tá? E assim, ó, só para você entender, aí na esquerda do vídeo de vocês a gente tem o trítio, né, que é o isótopo de hidrogênio com número de massa 3.
E à direita do vídeo de vocês eu tenho o isótopo do hidrogênio deutério, que tem número de massa 2. E aí, galera, vamos pensar. O trítio e o deutério são elementos positivos. E eu estou forçando eles para se unirem. Ou seja, essa reação é muito, mas muito difícil de ocorrer. Naturalmente, ela só ocorre, galera, ela só ocorre em estrelas. Sério, professor? Sim. Então, estrelas, a gente pode dizer que é o Sol, né? Então, ó, ocorre em estrelas. Até vou colocar assim, ocorre em estrelas. E aí, pessoal, deixa eu passar um pouquinho para trás, só para ver como é que eu tô de medidas, tá? Até tem um fio ali solto, mas sem problema, o fio da lâmpada, até deixa eu ajeitar para não ficar tão feio aqui. Mas tá de boas. Opa, que aqui o Sorjan faz tudo sozinho. Faz tudo sozinho. Deixa eu tirar o fio da lâmpada aqui. Agora beleza. Então assim, ó, galera, o que você tem que cuidar também? Como ela ocorre naturalmente em estrelas, pode aparecer a reação para ti. Então a mesma coisa que eu mostrei antes. Ó. Então ó, a gente pode pegar um isótopo do hidrogênio, ó, o trítio, somado com o deutério, o trítio somado com o deutério, e aí vira o hélio, né? Vira o hélio 4, mas aí a gente pode ver que tem que mandar embora nêutrons e mais energia. Mais energia. Então, energia, você não pode esquecer que libera energia isso aqui, tá, galera? Então, a mesma coisa que eu falei antes, tá, galera? A mesma coisa que eu falei antes. Como assim, Sor? A mesma coisa que eu falei antes, tá? Se eu fosse colocar na balança, tá? E comparar a massa dos reagentes com a massa dos produtos, eu vou verificar que a massa dos reagentes ela vai ser superior à massa dos produtos. Prof, qual é a explicação? A mesma explicação de antes. Parte dessa energia, não dessa energia, parte da massa, ok? Da massa dos reagentes virou energia, que é o que a equivalência de massa e energia do Einstein nos traz. Que massa pode virar energia e energia pode virar massa. Tá? E elas são relacionadas por essa relação que o Einstein mostrou pra gente, onde C é a velocidade da luz no vácuo, tá? Então assim, galera, uma coisa bem legal da gente discutir, porque se eu tô admitindo que ocorre em estrelas, ocorre no nosso Sol, que é uma estrela. Então, se a cada fusão de hidrogênio que eu tenho lá, ele vai, entre aspas, perdendo a massa, o nosso Sol vai acabar. E é isso que vocês devem ter cuidado, porque o nosso Sol ele é finito, tá? Então é importante que você cuide disso. Ah, Sor, o Sol vai acabar? Vai! Mas a gente tem bastante tempo até isso, tá? Claro, como eu disse, a gente fez as bombas lançadas no Japão com a fissão nuclear. E a fusão nuclear a gente pode fazer bomba, tá, galera? Pode fazer bomba. Então assim, ó, aqui eu trouxe um esquema da bomba de fissão, um esquema, entre aspas, da bomba que foi lançada nos japoneses, né? Você pode notar que essa bomba ela foi lançada pelo avião Enola Gay, né, 6 de agosto em Hiroshima e 9 de agosto em Nagasaki, tá? Só que a de Hiroshima, sim, foi de urânio. Então você pode ver que nessa relação é bem legal de ver a reação, vou explicar agora. Olha só, a gente tem os explosivos ali, né, que vão começar a nossa bomba ali, o refletor de nêutrons, que é para, entre aspas, os nêutrons não saírem, quando ter a reação em cadeia, ficarem por ali. E ali dentro a gente tem urânio. Então o que acontece? Eu lanço, né, a bala de urânio 235 ali nessa esfera e ocorre toda a reação. E aí a reação de fissão ocorre, reação em cadeia e acaba explodindo tudo. Essa é um protótipo, né, da bomba de fissão nuclear que nós temos. Aí, galera, existe também a bomba H+, né? O que é a bomba H+? Galera, essa bomba H+, digamos assim, foi a arma bélica mais forte, a arma bélica mais forte testada na nossa humanidade, que é a bomba de hidrogênio, tá? A mais famosa foi a bomba Tsar, que foi lançado em 61,
né, pela União Soviética, na época que existia ainda, que foi perante a Guerra Fria. Então, assim, essa bomba de hidrogênio ela é tão forte, que para eu ter a bomba de hidrogênio explodindo, ou seja, para eu ter condições para conseguir unir os hidrogênios, eu preciso de temperaturas e pressões muito altas, similares à de uma estrela, né? E aí, galera, para eu conseguir essas condições, vocês já estão vendo no vídeo que eu utilizo uma bomba de fissão antes, tá? Então é bem legal de você entender que essa bomba de hidrogênio ela é muito mais poderosa, tá? Ela é tão poderosa que eu preciso estourar uma bomba de fissão antes para ter as condições necessárias para eu conseguir, entre aspas, ter condições para ocorrer a fusão nuclear. Então, basicamente, na prova, são esses detalhes que vocês devem cuidar. Eu trouxe aqui algumas animações, tá? Para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá, galera? Então, deixa eu pegar agora e tirar a animação pra gente ver isso melhor. Então, assim, ó, galera, o que eu quero falar para vocês? De física nuclear, que é um assunto comum na física e na química, é isso. Se vocês guardarem essas relações discutidas na nossa aula, acredito eu que vocês não vão ter dificuldade nenhuma na hora da prova, tá? Vocês vão conseguir matar muito bem isso, certo? Pessoal, eu sou o professor Jean Pegoraro, desejo a todos ótimos estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.